Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas que me seguem aqui no meu canal. Que alegria estar aqui de volta mais uma vez para mais um Torpedo, Projeto Torpedo 365, hoje o Torpedo número 165. Ou seja, há 165 dias, hoje, completando hoje, nós estamos aqui cada dia com um vídeo novo para você. Então, gratidão a você que é inscrito no meu canal, que compartilha esses vídeos, que faz com que esses vídeos cheguem até mais pessoas. Eu sou profundamente grato a você por isso e eu espero que você continue compartilhando, né? Coisas boas tem que compartilhar. E essas mensagens aqui do Torpedo 365 têm chegado a muita gente, a muitos corações e tem feito assim a diferença no dia de muitas pessoas. Gratidão a você. É graças a isso que o nosso canal cresce a cada dia, né? Já estamos com quase 3.940 inscritos, estamos caminhando para 4.000 inscritos. Já já a gente chega lá, depois 5.000, depois 10.000 e aí vamos crescendo, com a graça de Deus, né? Hoje, no nosso torpedo, eu quero refletir no capítulo 9 de Mateus. Estamos demorando, né? Demorando não, eu diria estamos passando com mais detalhes, né? Olhando os pormenores do Evangelho de Mateus, que é um evangelho que nos ensina muita coisa, muitas lições preciosas. E é importante a gente se deter no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, e aproveitar cada lição aí colocada. Tem algumas coisas que só são mencionadas por Mateus, assim como tem algumas coisas que só são mencionadas por Marcos, por Lucas, por João e assim por diante, tá? Cada um desses evangelistas escreveu sobre Jesus sob o seu ponto de vista mesmo, né? De acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a sua visão de mundo, com a sua visão de vida. E Mateus 9, a continuidade aqui do nosso torpedo, fala que Jesus entrou num barco, passou para o outro lado, foi para a sua própria cidade e trouxeram para ele um paralítico. Esse paralítico ele foi introduzido na presença de Jesus através do telhado da casa, né? Marcos relata isso, tá? Então foi com muita dificuldade que baixaram aquela cama, aquele leito daquele paralítico até Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e anda. Quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, os fariseus, que eram os críticos de plantão, já se levantaram, já se insurgiram, né? Eles não falaram, mas eles pensaram. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Mas eles não contavam com uma coisa, né? Eles não contavam que Jesus conhecia o pensamento deles. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse para eles assim: por que vocês estão pensando mal aí no coração de vocês? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E imediatamente o paralítico ficou curado e foi para casa, e as multidões glorificaram a Deus. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa parar um pouquinho para refletir. Primeiro, quem conhece o pensamento do ser humano? Somente Deus. Nem o diabo conhece o meu pensamento, nem o teu pensamento. Ele não sabe o que se passa aí pela nossa mente, tá? Mas Deus sabe. Deus conhece. O Salmo 139 fala claramente: para onde eu irei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face? Tu conheces os meus pensamentos, tu conheces o meu andar e o meu levantar, tá? Então Deus é o único ser desse universo que é onisciente, onipotente e onipresente e que conhece todas as coisas, até aquilo que eu penso Ele conhece. Ninguém nesse mundo conhece os nossos pensamentos. O que as pessoas fazem são deduções a respeito daquilo que a gente pensa e às vezes até acertam, mas são deduções. Deus não, Deus sabe ipsis literis aquilo que a gente pensa, tá? É como se ele estivesse aqui na mente. E Jesus, quando ele revelou ali que ele sabia o que aqueles homens estavam pensando, quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, ao paralítico, Jesus estava se revelando ali como Filho de Deus, como o próprio Deus, porque é só Deus que conhece
aquilo que a gente pensa. Mas daí, Jesus também diz assim, para que saibais que o Filho do Homem, na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, a gente encontra recorrentemente 3 títulos de Jesus. 3 títulos com os quais ele mesmo se chama e as pessoas o chamam. Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Por que desses 3 títulos? O cego de Jericó, lá na beira do caminho de Jericó, quando ele ouviu a multidão passando, né? Viu não, porque ele era cego, né? Mas quando ele ouviu o zum, zum, zum de que uma multidão estava passando, e alguém disse para ele que era Jesus que estava passando, ele gritou forte, alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No batismo, nós vemos Jesus saindo da água e a voz do Pai falando, este é o meu filho amado. Então está aí, filho de Deus, filho de Davi, e aí Jesus se denomina filho do homem. Filho de Deus representa a linhagem celestial de Jesus. Ele é o próprio Deus que deixou o trono da glória como Deus para vir aqui encarnar. Veja que eu estou dizendo não reencarnar, mas encarnar. Um Deus que se fez carne, que se fez homem, que se fez humano. Então Jesus veio aqui encarnar como homem para viver como homem aqui nesse planeta por alguns anos. Mas ele tinha uma linhagem divina, ele é Deus. Filho de Davi representa a linhagem terrena, porque Davi era rei de Israel e era um rei, foi um rei muito respeitado. E Jesus, quando a gente lê a genealogia no capítulo 1 de Mateus, a gente vê que ele era filho de Davi, da linhagem de Davi. Então, ele tinha, digamos, direito a reivindicar o trono de Israel como filho de rei. Tá? E filho do homem era o título que ele mais gostava, porque esse título revela a missão dele de ter vindo a esse mundo para salvar a humanidade. Ele era filho do homem. Significa dizer assim, que Jesus, ele chega para mim, para você, ele chega para mim e fala assim, Antônio, eu sei o que você passa, meu filho. Eu sei quais são suas dores, suas mágoas, suas frustrações, suas tentações. Eu sei quais são os seus sonhos, eu sei quais são os seus desejos, os seus planos, e sei quantas vezes também você já fracassou. Eu sei o que você quer da sua vida, porque eu sou o filho do homem. Eu encarnei, eu me tornei carne, humano, para entender o que você passa. Esse é o título que Jesus talvez mais use para si e o que ele mais gosta de usar, para dizer, eu tenho uma missão, eu vim aqui para salvar você. Eu vim aqui para entender você, para levar você de volta ao lar. E foi com esse título que Jesus perdoou os pecados do paralítico. E o paralítico ficou curado. E ele quis, mais uma vez, ensinar que ele não está interessado só na cura física do ser humano, mas ele quer curar o físico, ele quer curar o espírito, ele quer curar a mente, a alma das pessoas. Ele quer você e eu sãos como um todo, né? Saúde integral, saúde holística como um todo. Jesus cuida sim de nós fisicamente, espiritualmente, mentalmente e materialmente. Jesus cuida de nós sob todos os aspectos. Tá, a multidão glorificou a Deus e aí Jesus foi para um outro lugar. Ele encontrou Mateus sentado na mesa da coletoria e disse-lhe, segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. E ele entrou na casa de Mateus e estava lá num banquete com os publicanos e os pecadores, e os fariseus novamente começam a condená-lo. Eles perguntam aos discípulos, por que o seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? Se ele fosse divino, ele não se misturava. Mas eles não entendiam, né? Eles não entendiam que Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus daí fala para eles assim, vocês têm que aprender o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício. Eu vim chamar doentes, pecadores ao arrependimento, e não os sãos, não os justos. Os justos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Eu vim chamar os pecadores. Aí você pergunta assim, Antônio, mas Jesus não veio chamar todo mundo? Ele não veio dar oportunidade para todo mundo? Sim, Jesus veio dar oportunidade para todo mundo. Mas só que aquela pessoa que se acha sã,
ela não reconhece que está doente, ela acha que ela não precisa de médico e ela não escuta o chamado de Jesus. Para um pouquinho e pense. Quando é que você vai no médico? Quando você desconfia que tem alguma coisa errada com a sua saúde. Quando você imagina que algo em você não está bem. Quando você tem sintoma, quando você tem alguma dor, né? É aí que você vai ao médico. Mas nós também vamos ao médico muitas vezes, ou a um laboratório, para fazer exames preventivos. Jesus é o médico que ele nos cura preventivamente e nos cura diante da enfermidade já manifestada. Os sãos não precisam de médico. Existe são? Existe justo? Não. A Bíblia diz em Romanos que todos somos pecadores. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas por que ele disse os justos não precisam, os sãos não precisam de médico? Eu não vi chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Porque apesar de não existir justos, tem gente que se acha. Não é? Eu até brinco, né? Tem gente que é da geração Tassi, está se achando, está achando que é justo, está achando que é santo, está achando que é perfeito. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém justo, todos somos pecadores. E é graças ao reconhecimento de que somos pecadores é que nós ouvimos a voz nos chamando, a voz de Deus dizendo: filho, vem, eu posso purificar você, eu posso cuidar de você, eu posso endireitar os teus caminhos, eu posso arrumar a tua vida, mas só venha até mim, né? Venha até mim, traz o seu fardo, a sua carga, e eu vou aliviar você, ok? Então, gente, fica essa mensagem para o seu coração hoje, para a sua vida, né? Nós não somos justos, nós podemos sim ser justificados pela justiça de Cristo, mas a partir do momento que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa carência de Deus, aí nós vamos até Deus e pedimos socorro, e Ele nos atende. Se eu não reconhecer, eu não vou pedir socorro. Eu comparo isso muito com a questão da dependência química, né? A pessoa pode ser curada de qualquer tipo de dependência? Pode, mas ela tem que querer, ela tem que reconhecer que ela precisa. Eu também comparo isso com terapia. Eu sou terapeuta, eu tenho dito isso aqui, eu atendo bastante pessoas, muita gente mesmo, de todo lugar, né? Do Brasil todo e algumas pessoas até de outros países. Agora, eu sempre digo para as pessoas quando eu começo a atendê-las: você quer mudança na sua vida? Porque se você não quiser, nada acontece. Mas se você quiser, as coisas acontecem. Assim é a nossa relação com Deus. Quando nós queremos mudança, Deus opera em nós essa mudança desejada, tá bom? Então fica esse pensamento aí para a sua vida, para o seu coração, e amanhã eu volto com o Torpedo 166. Fique com Deus, que alegria ter você aqui no meu canal. Forte abraço para você, beijão no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.